O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as novas regras da aposentadoria. Nossa entrevistada é advogada e especialista em Previdência Social, Ana Júlia Avanci Osório. Bom, Ana Júlia, eu deixei uma pergunta no ar, no bloco anterior, que é essa questão da nossa realidade para a reforma da Previdência. Com toda essa mudança, ok? Nós estamos preparados, né? O Brasil está preparado, é a nossa realidade em propor essas mudanças? Infelizmente, não. Criar uma idade mínima para o brasileiro se aposentar é totalmente fora da realidade brasileira. Nós não temos como comparar a Previdência Social brasileira com a de países europeus, até porque o mercado de trabalho é totalmente diferente, a realidade é totalmente diferente. O que se fala, a expectativa de vida no Brasil aumentou muito, realmente aumentou. Na Lopes, no início da lei da Previdência Social, a expectativa de sobrevida era de 60 anos, hoje é de 75. A gente entende sim que a expectativa aumentou, ou seja, a Previdência vai pagar mais tempo de aposentadoria. Porém, existe já um redutor do benefício, que é o fator previdenciário. Esse redutor ele veio em 1999, já com esse o quê? Já com esse objetivo de diminuir o valor do benefício para que o brasileiro continue recebendo por mais tempo. Agora, a idade mínima de 65 anos, infelizmente, ela não tem o quê? Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. É o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Nós vamos ter o quê? O objetivo da PEC 286, ou seja, da reforma da Previdência, é criar uma única aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo e idade. Acabou. A idade sua é 65 anos, você vai anos, contribuir até tanto para 65 homem, não anos. tem diferença de gênero, tanto para homem quanto para mulher. Porém, eu preciso ter 25 anos de contribuição. Mínima. Mínimo, exatamente. Então, é uma aposentadoria o quê? Uma aposentadoria que eu aumento a idade mínima, ou seja, inclusive eu até crio uma idade mínima e eu aumento o tempo mínimo de contribuição. Só que, como que nós vamos ter pessoas no mercado de trabalho brasileiro exercendo suas atividades até 65 anos? O mercado não suporta, ele não absorve. Então, a nossa grande preocupação hoje é essa. Como que o motorista carreteiro vai continuar trabalhando até os 65 anos? Como o chão de fábrica, o metalúrgico, vai continuar trabalhando até os 65 anos? E o agricultor, que eu acho que é uma situação mais complicada. Até do quê? Até da questão do bancário, que você vai falar, mas esse tem um trabalho com intelectual. Eu até concordo, mas apenas 1% do quê? 1% dos trabalhadores em banco tem mais de 60 anos. O mercado não absorve esse tipo de profissional. E como eu disse, fazer essa comparação com o mercado europeu é totalmente fora da nossa realidade. Como que eu vou fazer uma analogia de um sistema a outro, onde eu tenho saúde, onde eu tenho o quê? Onde eu tenho moradia, onde eu tenho segurança? O nosso país, ele vem o quê? É um país terceiro mundo, ele vem deficitário em todos esses aspectos que eu acabo de falar. Então, não tem como fazermos essa comparação, muito menos trazer as mesmas regras. Olha, doutora, eu falo até da nossa profissão aqui, né, de jornalista, até, você pode contar no dedo, não né? Tem, 1% não só dos tem. jornalistas que conseguem chegar a 70 anos e estarem numa mídia trabalhando, Júnior, porque na verdade, existe todo o perfil da pessoa bonita no são ar. Apenas o quê? São apenas os profissionais liberais que acabam o quê? Se destacando com mais de 60 anos. Eu falo o quê? Médico, dentista, advogado, contador, até porque eu falo que essas profissões, elas são como vinho. Quanto mais velho você vai ficando o quê? Você vai ficando melhor e você trabalha por conta. Você não preenche aquele requisito de subordinação, de horário. Então, você acaba criando o quê? Os seus hábitos. Trabalhar para você, você consegue. Mas e essas outras profissões? E os professores? Meu Deus, como que eu vou aguentar ficar em sala de aula até 65 anos? Isso é inadmissível. Realmente não comporta essas mudanças. O nosso sistema não comporta. E não tenho mão de obra. Eu posso até ter mão de obra, mas eu não tenho mercado de trabalho. Exato. Eu não tenho o quê? Eu não tenho empresa que absorva esse tipo de profissional mais velho. Olha, nós fomos para as ruas aí e entrevistamos algumas pessoas para saber como elas estão encarando essas propostas da mudança na Previdência. Confira. A PEC 287, que nem sequer foi votada, já causa muita polêmica e um certo desconforto entre a população brasileira. Minha opinião, eu sou contra. Totalmente contra a reforma da Previdência Social. Não acho justo e quem começar a trabalhar hoje até quando vai aposentar?
Eu acho que 65 anos é muito, entendeu? Porque até a idade das pessoas não estão chegando nem a 65 anos. A gente paga demais nesse país, a gente é prejudicado demais. Então eu não acho justo. Eu acho que teria que fazer uma reforma, mas de acordo com cada tipo de trabalhador. E não ser feita uma reforma onde todo mundo é obrigado a pagar. Eu acho um absurdo. Por que o senhor acha um absurdo? Porque com essa idade a pessoa já está quase indo embora, né? A insatisfação nas ruas por conta da possível reforma da Previdência é evidente. A idade mínima estabelecida e o tempo de contribuição são os temas mais polêmicos nessa discussão. Porém, entre tantas polêmicas, existem ainda aqueles que defendem e apoiam a proposta. Eu sou a favor da reforma, porque não é possível o pessoal aposentar tão cedo e viver o que está vivendo mais agora. Então vai ficar mais tempo recebendo aposentadoria do que trabalhando. E o governo não aguenta pagar todo mundo. O pessoal tem que entender isso também. Se por um lado alguns entendem as medidas adotadas pelo governo, por outro a preocupação extrapola o campo da aposentadoria e atinge em cheio a qualidade na educação do país. Para nós, professores, ela realmente tem uma dose dupla de maldade, porque ela acaba com a aposentadoria por contribuição e, ao estabelecer para todos 65 anos no mínimo, ela vai estabelecer, na verdade, que professores, para chegar aos 100%, talvez tenha que estar chegando aos 70, 72 anos dentro da sala de aula. Imagine um aluno, né, tendo aula com um professor nessa idade, né, um jovem de 15 anos. Então, eu tenho uma preocupação enorme, né, com o que vai acontecer. No meu caso, eu aposentei com 65, não estou vendo diferença nenhuma. Lógico que antes era 60, mas quando eu entrei com 60 anos, me negaram o benefício. Eu só aposentei com 65, nem por isso eu morri e continuo trabalhando. A PEC segue em análise na Comissão Especial da Câmara, sem uma previsão de quando será aberta a votação. E aí, doutora? Você viu a polêmica aí? Uns falam assim, outros falam a favor. No Realmente, caso do senhor aí, tá o senhor que já está aposentado, tá bom, né? Mas ele não tem que pensar só nele, até porque, como ele já disse, ele já se aposentou aos 65 anos, só que talvez ele tenha esposa, e essa esposa, se houver a reforma da Previdência, a esposa dele vai receber o quê? Apenas 60% do que ele ganha, e se ela for aposentada, ela não vai poder acumular o quê? O valor da aposentadoria dela com o valor da pensão dele, então ele está pensando só em si, e infelizmente a reforma da Previdência não vai afetar aquele que está aposentado, melhor, felizmente não afeta aquele que está aposentado, mas o reflexo vem na sua família. Porque no dia que ele falecer, a esposa dele, de imediato, já perca o quê? Já perca grande parte do valor da aposentadoria que ele ganha. E ainda, ele não está pensando nos filhos e nos netos dele. Será que vai ter mercado de trabalho para o neto desse senhor? Para ele ingressar no mercado de trabalho? Por quê? Porque eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um mercado de trabalho que sustente uma pessoa até 65 anos. Eu fecho a porta para a entrada do jovem o quê? Do jovem profissional. Então, infelizmente, nele, a reforma da Previdência não afeta mais nada, mas nos seus dependentes, sim. Na sua família, sim. No seu filho, na sua filha, a reforma da Previdência, com certeza, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer prejuízos enormes. Inclusive, a curto prazo, não é tão a longo prazo. Por quê? Porque quando ele morrer, a mulher dele não ficará o quê? Com a pensão na sua integralidade. Essa é uma outra o quê? Essa é uma outra proposta da reforma da Previdência que é agressiva demais. Diminuir o valor do benefício de pensão por morte e impossibilitá-lo de ser acumulado com o valor da aposentadoria da viúva ou do viúvo. Então, vamos explicar de uma forma mais assim clara. Então, a senhora que está em casa nos assistindo, né, e, por exemplo, e o seu marido está aí do lado. Ok, daqui uns tempos, infelizmente, pela vida, né, o seu marido falece. Se ele recebe um salário mínimo por mês, você vai passar a receber 60% desse valor. Exatamente. Então, quer dizer, como é que você sobreviveria, se sustentaria a família, a senhora comprando medicamentos, comida, a casa. Aluguel, dependendo da situação de cada pessoa, água, com 60%, energia elétrica. Água, energia elétrica, com 60% do salário mínimo. Exatamente. Essa é a proposta que está em vigência. Hoje nós temos o quê? Nós temos um dispositivo na Constituição Federal que fala que nenhum benefício de natureza salarial ele pode ser inferior ao salário mínimo. Agora, há o quê? Com a PEC 287, para a pensão por morte, ela pode ser até inferior ao quê?
pode ser inferior ao salário mínimo. E nós tínhamos certeza que isso seria esbarrado onde? Na Comissão de Constituição e Justiça. E não foi, e passou também. Então, o benefício poderá de pensão por morte ser realmente inferior ao salário mínimo, sim, Júnior. Quer dizer, não há realmente possibilidade, desculpe, mas de sobrevivência nenhuma diante de uma situação dessa. E que a gente tem muitas, principalmente, eu estou focando nisso porque nossas telespectadoras, a gente tem muita gente aposentada aqui que nos assistem, acompanha a TV Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, são nossos sócios aqui, contribuintes, e vivem essa realidade, né? Você passar a viver com 60% de um salário mínimo, por exemplo, quem recebe um salário, né? Ou quem recebe um salário e meio, por exemplo, também, que estamos falando de R$ 1.500, por aí. Você trabalhar com 60% só desse valor, nós estamos falando em torno do quê? De R$ 1.000, R$ 900 por mês. É realmente muito difícil de você conseguir sobreviver nesse país, que as coisas aumentam gradativamente, o mercado seu a cada mês está mais caro. Com certeza. Então, é fora da nossa realidade que a gente estava falando, não é a realidade do nosso país. Nós não temos nós não vamos ter como sustentar como essas pessoas vão se sustentar? Elas não vão mais poder contar com a sua aposentadoria, elas acabam só ficando com a aposentadoria do marido, que pode ser inferior ao salário mínimo. Por óbvio, nós sempre falamos da mulher receber o do marido. Por quê? Porque as estatísticas mostram que o homem acaba morrendo antes. Grande parte das beneficiárias de pensão por morte são de sexo feminino. Tá? Então, por isso a gente dá esse exemplo sempre voltado para a mulher. E quando a gente fala do valor de um salário mínimo, isso não é nada distante, é a nossa grande realidade. Mais de 70% dos brasileiros recebem da Previdência Social o valor de um salário mínimo. Ou seja, receber 60% disso é o quê? É agressivo demais, é terrorista demais. A gente chama a PEC 287 de uma PEC o quê? De uma PEC terrorista, de uma proposta de reforma da Previdência terrorista. Diminuir o quê? Os direitos básicos do cidadão brasileiro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Ação Nacional.